Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal de terça-feira, né? Toda terça e sexta às 13 horas. Temos live aqui para discutir algum assunto sobre carreira do tributarista, ou na sexta-feira normalmente dedicamos a um assunto mais técnico na área tributária. Sejam todos bem-vindos, em especial hoje falaremos um pouco sobre a jornada do tributarista do futuro. Eu publiquei um post na semana passada e esse post ele foi muito compartilhado, comentado, curtido e muitas dúvidas surgiram. Recebi muitos directs aqui, o pessoal perguntando sobre como ser, desde perguntas mais simples sobre o que faz um tributarista, como ser um tributarista, até perguntas um pouco mais elaboradas sobre o que diferencia um tributarista de um tributarista diamante e como se tornar um tributarista diamante, um tributarista do futuro. Então, em especial essa semana, em que na sexta-feira divulgaremos uma condição única e exclusiva para os nossos, para as pessoas que estão no grupo VIP que nós montamos lá no Telegram e também o grupo VIP que montamos no WhatsApp. Então, para se matricular na próxima turma do Formação de Tributarista com um preço bem especial aí para esse início de ano. Então, especial para essas pessoas que estão levantando muitas dúvidas. Eu estou dedicando essa live de hoje para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre a jornada do tributarista do futuro. Tem bastante gente que já está trilhando essa jornada aqui, né? O caso da Lucélia, do Wilson, da Roseli, quem mais que está aqui? E mais algumas pessoas que vão entrando aqui. Eu não sei quem está participando pela live pela primeira vez, dá um oi, para eu saber que vocês são novos por aqui. Quem está no grupo VIP, escreve VIP, para eu saber que também está no grupo VIP. E o Ronaldo também já está trilhando a jornada do tributarista do futuro. Então, pessoal, vamos começar pelo começo, né? A pergunta mais básica que o pessoal tem feito, que é relativa a como ser um tributarista, né? E o que faz um tributarista. Então, pessoal, em linhas gerais, o tributarista é aquele profissional, tá? Que tem um profundo conhecimento sobre o direito tributário, tá? E todas as suas nuances, tá? Então, que entende muito bem sobre obrigações tributárias principais, que são os tributos, pagamento dos tributos, e as obrigações tributárias acessórias que correspondem aos deveres que o poder público nos impõe nesse nosso cumprimento do dever legal de pagar tributos. Então, o profissional tributarista é o que auxilia pessoas físicas e pessoas jurídicas em relação a todas as suas dúvidas relacionadas ao bom cumprimento desses seus deveres como contribuintes de tributos, né? Então, deveres em relação ao pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias, tá? Vera tá aí também, Vera Wilson estava na nossa terceira turma do BRTEX Pios, né? São os novos tributólogos nível 1 aí, do BPT e do BPT Educação. Parabéns! E então o tributarista ele precisa, o primeiro passo para ele ser um tributarista é ter um profundo conhecimento da área tributária, né? Então, da legislação, em especial da legislação tributária que passa lá na Constituição Federal. A Constituição Federal tem diversos artigos relacionados a temas tributários, mas em especial existe um capítulo totalmente dedicado ao sistema tributário nacional, tá? Então lá está a nossa base de conhecimento como tributarista, está na nossa Constituição Federal, que é a lei de maior hierarquia no Brasil, tá? É a Constituição Federal. E da Constituição Federal nascem outras leis, tá? De hierarquia inferior. E essas leis vão regulamentar o que no primeiro momento a Constituição está prevendo em relação à instituição e cobrança de tributos no país, tá? Então, o profissional tributarista ele precisa conhecer isso em profundidade. Então,
toda a legislação relacionada ao pagamento de tributos e ao cumprimento de todas as obrigações legais relacionadas a esse pagamento de tributos. Tá? Então isso faz com base nesse conhecimento profundo, como ele vai auxiliar os seus clientes. Ele vai orientar em relação às dúvidas, vai estabelecer estratégias, tá? Inclusive vai poder defender esses clientes quando eles forem acometidos de alguma arbitrariedade por parte do poder público, que é quem cobra esses tributos, né? Então, em linhas gerais, esse é o papel do tributarista, tá? Então, qual que é o primeiro passo para ser um tributarista? Adquirir bagagem técnica, tá? Ter um profundo conhecimento da área técnico-tributária, tá? Então, isso é muito importante. Para sermos bons tributaristas, precisamos ter profundo conhecimento técnico da área tributária. Como adquirimos esse conhecimento? Estudando. Alguns cursos de graduação já nos dão pinceladas, assim, que nos permitem ter uma noção geral desse conhecimento técnico que precisamos ter. Quais são esses cursos? Basicamente, curso de Direito, em que existe uma cadeira de Direito Tributário obrigatória, e o curso de Ciências Contábeis, em que também existe cadeiras obrigatórias de Direito Tributário e Contabilidade Tributária, tá? Então, a contabilidade tributária, que também faz parte do conhecimento do tributarista, nada mais é do que o conhecimento de leis, tá? Leis em sentido amplo mesmo, como normas que sejam regulamentadas pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade e entidades ligadas ao mundo contábil, mas são leis e normas que regulam esse cumprimento das obrigações tributárias acessórias, sobretudo, tá? Então, pessoal, aí vocês podem me perguntar, tá, mas eu não tenho uma graduação, ou eu não tenho graduação nem em Direito, nem em Contabilidade. Mesmo assim, eu posso ser tributarista? A resposta é que sim, você pode ser tributarista. E como você faz para ser tributarista? Vá buscar conhecimento na área, tá? O que eu digo que é mais normal termos tributaristas que têm uma formação prévia em Direito ou em Ciências Contábeis, porque nessas duas graduações existem disciplinas específicas, tá? Ah, mas o que limita, qual que é a limitação entre ser um tributarista com uma formação jurídica, ser um tributarista com uma formação contábil, ser um tributarista com outra formação ou ser um tributarista sem formação superior, sem uma graduação, tá? Então a gente tem algumas nuances aí, tá bom? Então vamos começar mais de baixo ali. Eu posso ser um tributarista sem uma graduação? Posso, tá? Contudo, eu preciso ter muito conhecimento na área. E como eu vou adquirir esse conhecimento? Estudando, fazendo cursos específicos. Hoje, inclusive, nós temos cursos técnicos que ensinam, que nos dão essa bagagem na área técnico-tributária. Quais são esses cursos? O curso técnico de contabilidade, né, que forma os contabilistas. Então, o técnico em contabilidade dá noções gerais de tributos. E existe uma graduação que é a única que eu conheço no Brasil, que é da FTB, que é uma universidade do Rio Grande do Sul, em que ele tem uma graduação técnica aí na área tributária, tá? Então, assim, eu não tenho conhecimento se ela é uma boa graduação ou não, tá? Não conheço ninguém que tenha feito, mas eu sei que é uma graduação que existe. Mas ter uma graduação técnica, né? Um curso técnico. Mas somente fazendo cursos técnicos eu posso ser tributarista? Não. Você pode fazer outros cursos, existem vários cursos aí que vão te dar essa bagagem. Como que a gente faz isso dentro do IBPT Educação, né? O IBPT Educação é uma empresa que surgiu com o propósito de formar tributaristas do futuro, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que seria o tributarista do futuro. E o primeiro passo para a gente ser tributarista do futuro é primeiro sermos tributaristas, primeiro
termos essa bagagem técnica tributária. Como que a gente construiu isso dentro do IBPT Educação? O nosso curso clássico, o curso básico de entrada, né, para o passo 1 nessa jornada rumo a ser tributarista do futuro, é o curso Formação de Tributarista. Tá? Hoje é o único curso no Brasil que forma tributaristas, tributarista júnior, né? Então esse primeiro passo, tributarista júnior, então ele vai te dar uma noção geral, a gente fala que vai te ensinar a tributação de A a Z. Então assim, não tem um conhecimento zero tributário, ou tem um conhecimento só de faculdade, ou só de curso técnico. Qual é o curso indicado para mim? Formação de tributarista, tá? Por quê? Porque no Formação de Tributarista você vai ver de forma profunda, né, você vai conhecer de forma mais aprofundada o sistema tributário nacional, os tributos em espécie, o que é planejamento tributário, o que não é planejamento tributário, é crime tributário, tá? Você vai conhecer sobre gestão tributária e inclusive você vai entender um pouquinho do comparativo entre o sistema tributário brasileiro e alguns outros sistemas tributários de outros países para você comparar. Então, além também de conhecer sobre contabilidade tributária, especificamente para você conseguir entender sobre as diferentes formas que as empresas apuram o lucro, né, formas de apuração do lucro das empresas e quais são as particularidades, qual forma de apuração do lucro é mais vantajosa para cada tipo de empresa, e isso também a gente ensina como uma técnica de planejamento tributário, tá? Então, o curso Formação de Tributarista, ele é um curso que tem 120 horas, tá? Mas são 120 horas de videoaula? Não são 120 horas de videoaula, tá? Por quê? Porque o curso Formação de Tributarista, ele segue uma metodologia que não é a metodologia auto-instrucional, em que o aluno ele é só passivo, ou seja, ele só fica assistindo aulas. Não, ele segue uma metodologia ativa, em que o aluno ele é responsável pelo seu próprio aprendizado. Então, como que isso funciona? Nós damos muito conteúdo didático, né, na forma de apostilas e slides também de reforço, e as videoaulas elas entram como reforço de conteúdo. Ou como que é o reforço de conteúdo? Todo início de módulo tem uma videoaula. Nessa videoaula ela vai dar o overview daquele módulo e quais são os principais conteúdos de atenção do aluno, então onde que o aluno tem que focar, tá? A partir daí o aluno ele precisa ter uma posição mais autodidata mesmo, de pegar o conteúdo, pegar as apostilas, estudar as apostilas, e a aula final do módulo ela serve como um reforço de conteúdo no sentido de reforçar os pontos principais daquele módulo, tá? Para que o aluno passe para o módulo seguinte, ele precisa fazer uma avaliação, né? Passe no sentido de ser aprovado. No módulo seguinte, ele precisa passar por uma avaliação para ver se ele realmente absorveu o conteúdo daquele módulo, tá? Então, todos os cursos, todos os nossos cursos, né, que são formatados no sentido de poder formar o tributarista do futuro, todos eles, sem exceção, passam por avaliações do aluno. Então, o aluno precisa passar por uma avaliação para ver se ele realmente absorveu o conteúdo, tá? Então, o Formação de Tributarista, ele é um curso voltado para quem realmente gosta de ler, precisa se concentrar para poder bem absorver o conteúdo, tá? Ele é composto de conteúdo teórico, porque como parte do princípio de que o aluno tem muito pouco conhecimento na área tributária, então ele precisa adquirir esse conteúdo teórico, mas existem vários casos práticos que são apresentados ao longo do curso, tá? Principalmente quando a gente fala de planejamento tributário e contabilidade tributária, tá? Então, existem vários casos práticos que são colocados à disposição do aluno para que ele possa bem entender o conteúdo. Então, pessoal, dentro do IBPT Educação,
a gente desenvolveu o passo 1 dessa jornada rumo a ser um tributarista do futuro com o curso Formação de Tributarista, tá? Se o aluno, saindo do curso de formação de tributarista, se ele tem a necessidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento dele, nós temos alguns cursos que são complementares ao curso Formação de Tributarista. Quais são esses cursos? O curso de Introdução ao Direito Tributário, em que a gente vai mais a fundo na teoria e no histórico da tributação no Brasil. E como conteúdo complementar à formação de tributarista, nós também apresentamos dentro do curso de Introdução ao Direito Tributário um pouco da parte de processo tributário, tá? E um pouco de gestão de escritórios. Então aí pensando em quem quer empreender na área tributária. Então a gente fala um pouco de gestão, apresenta a controladoria, enfim, alguns aspectos importantes para quem quer empreender na área tributária, que é montar seu próprio escritório, tá? Para prestar serviços tributários. Então, pessoal, se você não tem graduação, ou se você tem um técnico, é um curso técnico, ou se você tem uma graduação, seja ela em Direito, Ciências Contábeis ou outro curso, e você quer se tornar tributarista, o curso Formação de Tributarista é o passo 1 dessa sua jornada, tá? Então, ele é para essas pessoas que têm pouco conhecimento ou nenhum conhecimento na área tributária. Para essas pessoas é que se aplica o curso Formação de Tributarista, ok? Então, retomando, quem pode ser aluno do curso? Qualquer pessoa que queira ser tributarista, tenha ela um curso de graduação ou não, tá? Ah, mas eu sei que existem alguns serviços que só quem é formado em Direito e atua na área tributária pode exercer. Sim, a nossa Constituição Federal fala que o advogado é essencial para a boa administração da justiça. Então, se um tributarista quer atuar no Poder Judiciário, ele precisa ser advogado, tá? É requisito essencial e intrínseco. Então, como um tributarista atua no Poder Judiciário? Basicamente, de duas formas. Defendendo o interesse dos seus clientes que sofreram, que são devedores de tributos, tá? Então, os seus clientes que devem tributos e que estão sendo cobrados para o pagamento desse tributo já na esfera judicial, o advogado tributarista tem a prerrogativa de defendê-los, tá? E apenas um advogado tributarista que pode fazer isso, pode fazer a defesa dos interesses de um cliente que seja devedor de tributos, ok? Qual é a outra forma de um tributarista atuar no Poder Judiciário como advogado tributarista? Defendendo os interesses de um cliente por meio de ajuizamento de ações judiciais. E qual que é o objetivo dessas ações judiciais? O reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei tributária, tá? Então, com o objetivo de derrubar aquela lei e fazer com que o seu cliente não pague o tributo que foi instituído por uma lei inconstitucional. Reconhecimento da ilegalidade de uma lei tributária também. Então, a lei pode ser constitucional, contudo ela não é legal. Aí sim, no âmbito do Poder Judiciário, o advogado tributarista vai defender o seu cliente para que haja o reconhecimento da ilegalidade de uma lei e assim o cliente não esteja sujeito àquela lei tributária, tá? Uma outra forma é defender os interesses do seu cliente que tenha sofrido com abuso de autoridade ou com qualquer ato do poder público que seja um ato que tenha causado algum prejuízo. Então, por exemplo, o cliente precisa obter certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa para o exercício da sua atividade empresarial. Ele precisa e ele não tem por alguma arbitrariedade, algum ato ilegal do poder público. Então, o advogado tributarista pode ajuizar uma ação específica objetivando obter aquele documento que é essencial para a atividade do seu cliente, tá? Então, são alguns exemplos
que o advogado tributarista, apenas advogada tributarista, pode agir em favor de seus clientes. A recuperação de crédito só de advogado? Se for no âmbito judicial, sim. E o que é recuperação de créditos tributários? Suponhamos que o nosso cliente recolheu tributos de forma indevida. E por que ele recolheu de forma indevida? Porque ele está obedecendo uma lei que o Poder Judiciário reconheceu que ela é inconstitucional ou é ilegal. Então, o advogado tributarista vai ajuizar uma ação específica, objetivando que para o seu cliente seja reconhecida a ilegalidade e a constitucionalidade da lei e, consequentemente, seja restituído o valor dos tributos recolhidos indevidamente, tá? Isso é uma recuperação de crédito tributário na esfera judicial. Mas existem outras formas de recuperação de crédito tributário? Existem. Você pode recuperar crédito tributário dos seus clientes no âmbito administrativo e para isso não é necessário advogado. Aí entra, pessoal, a atuação do tributarista fora do âmbito do Poder Judiciário, mas defendendo os interesses do seu cliente. Como que isso se dá? Tá? De forma bem resumida. Suponhamos que um cliente sofreu uma fiscalização do fisco federal, estadual, municipal, e isso gerou um auto de infração, ou seja, ele está sendo cobrado de um tributo que ele deixou de recolher e mais juros e multa. O que ele pode fazer? Ele pode se defender no âmbito administrativo. Inicialmente, essa defesa é feita no âmbito administrativo, não é feita no âmbito judicial. Quem pode fazer essa defesa? Um tributarista, tá? E esse tributarista pode ou não ser advogado, porque no âmbito administrativo o próprio cliente pode assinar a defesa, tá? Mas normalmente o cliente não tem domínio técnico do conteúdo para poder elaborar sua defesa, então ele confia isso a um tributarista que vai fazer aquela defesa e pode assinar pelo cliente na qualidade de procurador, munido de uma procuração, ou pode elaborar a defesa e dar para o próprio cliente assinar aquela defesa, tá? Então, nesse caso, não necessariamente a gente precisa de um advogado, tá? Ficou bem claro para vocês essa diferença? Então, no âmbito judicial, sim, precisamos de advogados tributaristas. No âmbito administrativo, para fazer defesas de clientes no âmbito administrativo, não precisamos de advogados tributaristas, mas de tributaristas, tá? Que podem ter qualquer formação. Só precisam ter muita bagagem técnica, tá? Então, aí sim ele vai moldar a sua carreira para adquirir conhecimento técnico na área tributária, ok? O que mais um tributarista pode fazer no âmbito administrativo? Ele pode entrar com pedidos de restituição de tributos. Então, quando ele tem conhecimento de tributos que estão sendo recolhidos de forma indevida pelo seu cliente, ele pode entrar com pedidos de restituição. Além disso, ele pode entrar com declarações de compensação, tá? Então, o que acontece? O cliente, ele recolheu indevidamente um tributo, isso lhe gerou um crédito tributário, ou não necessariamente ele tem acúmulo de crédito tributário, aí a gente tem diversas formas, né? Diversas formas de uma empresa acumular créditos tributários, e ela tem tributos a pagar, ou tributos já vencidos e não pagos. Então, o que o tributarista faz? Ele entra com uma declaração de compensação em que vai relacionar todos esses créditos da empresa e os débitos da empresa para que o fisco faça encontro de contas e assim compense débito com crédito, tá? Isso é um pedido específico que se faz no âmbito administrativo. O que mais pode fazer um tributarista, tá? Então, isso é o beabá, assim, o que eu falei até agora é muito básico do que um tributarista faz, tá? O que mais pode fazer um tributarista? O tributarista, ele pode resolver dúvidas dos seus clientes em relação ao cumprimento das suas obrigações tributárias. Então, os clientes normalmente têm muita dúvida porque a legislação
tributária é muito complexa, o nosso sistema tributário é muito complexo, então isso gera muita dúvida, e só um profissional com muito conhecimento técnico na área tem capacidade de responder essas dúvidas, tá? Isso se dá por meio da prestação de um serviço que chama consultoria tributária, tá? Então, essa resolução de dúvidas. Outra forma que eu acabei esquecendo de mencionar, que ainda implica numa atuação no âmbito administrativo, é que justamente, às vezes, em decorrência dessas dúvidas de legislação tributária, muitas vezes o tributarista, junto com a empresa, decidem formular um pedido que chama pedido de consulta tributária. Tá? É um pedido que se formula para o poder público para que ele sane uma dúvida sobre a interpretação de uma legislação. Tá? O que mais, pessoal? Depois eu vou responder as perguntas que vocês têm, tá? Então, por enquanto eu tô falando de coisas, de algumas dúvidas que o pessoal já me perguntou, já surgiram dúvidas. Então, eu tô partindo desse princípio aqui. Então, pessoal, o passo 1 dessa jornada, rumo a ser tributarista do futuro, é justamente isso que eu falei até agora. Adquirir bagagem técnica, conhecimento técnico para prestar esses serviços, esses que eu falei até agora, tá? Seja você advogado, seja não advogado, tá? Sabendo que o advogado ele vai poder prestar um pouco, ir além, porque ele pode prestar serviços no âmbito do Poder Judiciário, tá? Agora, como que o advogado, então vamos pensar, falei errado, como que o tributarista pode avançar? Então vamos pensar, fez o passo 1, fez o curso de formação de tributarista, enfim, além dos nossos cursos, existem outras instituições muito capacitadas com outros cursos específicos. Então, quando a gente entra na área tributária, a gente vai ver que às vezes a gente vai ter uma dúvida, putz, eu preciso ter mais conhecimento de um tributo específico como o ICMS, que é um tributo muito complexo. Então, eu vou procurar cursos de capacitação específica em ICMS. Ah, não, agora eu estou vendo a necessidade, está me surgindo muitas oportunidades para PIS e COFINS. Então, eu vou me capacitar, procurar cursos específicos de PIS e COFINS, tá? Dentro do IBPT Educação, o nosso objetivo principal é a formação do tributarista, tá? Então, é formar o tributarista, dar a bagagem para que ele saia de um ponto A, que é não sou tributarista, e chegue a um ponto B, sou tributarista, tá? Então, é essa transformação. Nesse meio do caminho, ele vai ter que adquirir outros conhecimentos, estudar outros pontos, sem sombra de dúvidas. O estudo para nós tributaristas não para, tá? Sempre é uma coisa frequente, tá? Sempre precisamos estar estudando, ok? Então, como que eu posso avançar? Então, tenho todo o conhecimento, preciso avançar nessa minha jornada, tá? Então, como que eu vou avançar? Eu vou adquirir outros conhecimentos que vão me possibilitar prestar mais serviços estratégicos, porque o tributarista ele não se resume a fazer defesas, tá? Nem a responder dúvidas de clientes. Isso é só uma das facetas, e aí a gente não tem um oceano azul, aí a gente tem muitos tributaristas fazendo isso, tá? Não é um diferencial, muito embora seja o básico, assim, todo tributarista precisa ter esse básico. Mas eu quero me destacar, tá? Eu quero ser um tributarista diferenciado, não quero estar competindo por preço de honorários, quero ir além do trivial. Então, eu vou avançar nessa jornada, tá? Como que eu avanço nessa jornada? Tendo novos conhecimentos, aprendendo novas formas de prestar serviços tributários estratégicos. Como que a gente faz isso dentro da nossa jornada do tributarista do futuro que construímos no IBPT Educação? Pelo nosso passo 2, que é o curso de formação do tributólogo, que é o BI Tax Pills, tá? São pílulas de conhecimento em que a gente ensina 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, além de metodologias e técnicas específicas para a prestação desses serviços, tá? Semana passada a gente teve a nossa 3ª turma do BI Tax Pills, e a próxima turma a gente deve ter lá pelo meio do ano, tá? Então, o que a gente vai ver dentro do BI Tax Pills? Vamos aprender 4 serviços: planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos
setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários, tá? Para prestar esses 4 serviços existem metodologias e ferramentas próprias que a gente ensina lá no curso, tá bom? Ah, mas eu quero ir além, eu vi o curso, mas eu quero ter mais conhecimento. Nós temos alguns cursos que vão complementar essa formação, como o curso específico de governança tributária, em que a gente ensina toda a teoria e prática da governança tributária, curso específico de planejamento tributário, em que a gente também ensina toda a parte prática, teórica e prática do planejamento tributário, tá? Então, são cursos paralelos. Ah, mas eu comecei pelo BI Tax Pills, mas eu ainda sinto falta de um conhecimento técnico. Posso fazer formação de tributarista? Deve. Ele vai complementar o teu conhecimento, tá? Então, assim, para fazer o BI Tax Pills, a gente não tem pré-requisito. Pré-requisito é que você tenha pelo menos um conhecimento inicial na área tributária para que você vai ver no curso não seja grego para você, tá? Então, o básico da área tributária você precisa conhecer. Mas aí se você quer se aprofundar, volta, faz o passo 1, que é a formação de tributarista, depois revê o teu conteúdo que você viu lá no BI Tax Pills, para que assim você consiga efetivamente ir aplicando no seu dia a dia, tá? Na sua carreira tributária, tá bom? Ah, mas eu quero ir além nessa jornada, legal, já tenho todo esse conhecimento, só que eu quero investir, eu quero ser empreendedor, tá? Eu quero empreender na área tributária, eu quero ser mais estratégico, eu quero captar clientes, eu quero saber desenvolver bem, eu preciso contar com uma rede de parcerias, então como que eu faço? Avanço na jornada, tá? Então, assim, formação de tributarista, você vai sair como tributarista júnior. Esse é o certificado que você vai ter desde que você faça todos os módulos, passe em todas as avaliações e ao final do curso ainda faça um artigo, tá? Para a formação tributarista, a gente exige que você faça um artigo de pelo menos 10 laudas e que esse artigo seja avaliado com nota 8. Aí você sai com o título de tributarista júnior. Ah, não gosto de escrever, não quero fazer artigo. Tudo bem, você vai sair com o certificado de curso de extensão, formação de tributarista. Só não sai com o título em si, tá? Mas vai sair com o certificado igual, só não vai sair com o título, tá? Avancei, fiz o BI Tax Pills. Do BI Tax Pills, todo mundo que faz o BI Tax Pills sai com o título de tributólogo nível 1, tá? Por que é tributólogo? O tributólogo é o profissional que alia conhecimento técnico na área tributária, tá? Com outros conhecimentos de inteligência de negócios, que envolve conhecimento de tecnologia tributária e da obtenção de dados e transformação de dados em inteligência para o negócio dos clientes, tá? Então, ali no BI Tax Pills vocês vão aprender muitas fontes de obtenção de dados, tá? E para a construção de estratégias. Então, por isso que você sai com esse título de tributólogo, tá? Nível 1. Atualmente, a única formação também que temos no Brasil é a nossa do BPT Educação. Então, avançando, eu quero empreender na área tributária, eu já estou empreendendo, estou com dificuldade, quero ir além, quero ter rede de parcerias, como que eu faço? Se eu já fiz o BI Tax Pills, tá? Já tenho meu certificado de tributólogo, nível 1, eu estou automaticamente pré-qualificado para avançar na jornada e fazer o Master em Tributação e Inteligência de Negócios, ok? No Master, além de aprofundar os conhecimentos do BI Tax Pills, vocês vão adquirir outros conhecimentos que vão habilitá-los a empreender na área tributária. Quais são esses outros conhecimentos? Prospecção de clientes, marketing e marketing digital, inteligência emocional, precificação de honorários, enfim, gestão, outras habilidades para auxiliar vocês, né, nesse dia a dia. E, além de tudo, os alunos do Master que tiverem o interesse e tiverem o perfil de se tornar parceiros do BPT, ainda ficam pré-qualificados e pré-habilitados a ingressar no IBPT Partners, que é um projeto, né? Ainda esse ano é um projeto piloto, então em junho desse ano nós vamos ter os primeiros IBPT Partners, que são pessoas que vão levar o título de diretor regional do IBPT e vão estar aptos
a ofertar e executar parte ou o todo dos serviços hoje oferecidos pelo IBPT, mediante uma contraprestação, que é um valor de ingresso, tá? E também, claro, ter participação de honorários nessa prestação de serviços, e o percentual de honorários vai ser diretamente proporcional ao investimento do parceiro na parceria, tá? Então, todas as modalidades a gente vai apresentar durante o curso do Master, e aí quem tiver interesse ainda vai, tiver o perfil, vai poder ingressar. Então, aí, além disso, vai contar, né, com o peso, né, o peso do nome BPT na prestação de serviços, ok? O que mais, pessoal? Teve o Wilson perguntou lá no grupo VIP se existe uma ordem lógica para esses passos. Então, o que a gente fala? O que existe de pré-requisito é que para ser IBPT Partner você precisa ter passado pelo Master e precisa ter passado pelo BI. Para fazer o Master você precisa passar pelo BI. Agora, para fazer a formação de tributarista, você pode ou não fazer, dependendo de onde você está dentro da sua carreira tributária. Se você já tem muito conhecimento técnico, não precisa. Se você quer adquirir, você pode fazer antes, durante ou depois do BI Tax Pills, enfim. A gente só recomenda que para o Master você realmente já tenha esse pré-requisito, que é a bagagem técnica já bem consolidado, tá? Bagagem técnica na área tributária. Nós também temos o nosso MBA em Governança Tributária, que daí é um MBA mesmo, dá o título de pós-graduação de especialista, tá? O MBA, ele não é um curso obrigatório para que você se torne tributarista do futuro, o que a gente chama de tributarista do futuro? A gente chama o tributólogo, o Master Tributólogo de tributarista do futuro, justamente porque é um perfil profissional que está muito adequado à nossa era da Revolução 4.0, né? Muito adequado a tudo que a gente vê de futurismo, novas habilidades e uso de tecnologia na prestação de serviços. Então, por isso que a gente chama de tributarista do futuro ou Master Tributólogo, tá? E muita gente pergunta, mas como que eu faço para ser um tributarista diamante? Por que a gente chama também de tributarista diamante, ou de aluno diamante, ou de diamante? Porque a gente entende que esse profissional, que ele é altamente estratégico, que ele domina a tributação e inteligência de negócios, ele vale como um diamante para os seus clientes, tá? Então, o diamante é porque o diamante em si, a pedra, ele possui um alto valor, né? Então, a gente faz uma analogia ao tributarista também, um tributarista que agrega todo esse conhecimento e se torna um tributólogo, um master tributólogo, e consegue realmente levar todas essas estratégias para o seu cliente e passa a ser visto pelo seu cliente como alguém raro e valioso, assim como é um diamante, tá? Então, para que você seja um tributarista diamante, necessariamente você passa por esse percurso, mas está muito mais ligado a como você vai prestar o serviço para o seu cliente. A gente dá toda a ferramenta, toda a bagagem técnica, todos os instrumentos, e aí você vai aplicar na sua vida profissional, e daí o resultado que você vai gerar para o seu cliente vai impactar como o seu cliente vai te ver. A partir do momento que ele te vê como um profissional raro e valioso, ele vai querer ter sempre você ao lado dele, tá? Essa é a ideia aí quando a gente fala de tributarista diamante, tá? Então, muita gente me pergunta isso. Voltando a falar do MBA. O MBA, ele é um curso de pós-graduação, tá? Então, dentro do MBA, você vai ver em 12 meses tanto conteúdos técnicos, que você também vê no formação de tributarista, como conteúdos relacionados à obtenção de dados e à tecnologia aplicada à tributação, como você vê também no BI Tax Pills e vai ver no Master. E ao final do curso, você ainda vai ter um título de especialista, tá? Ah, mas tudo que eu vou ver no Master eu vou ter lá no MBA? Não, porque o MBA, o formato MBA é EAD, né? Ele é um MBA, um curso de pós-graduação à distância, e por ser um curso de pós-graduação à distância, a gente atualiza o conteúdo com menos frequência, tá? A gente não tem uma rotatividade de atualização, mas assim, conteúdos muito atuais a gente não consegue manter lá no MBA. Então, se você estiver para optar
entre fazer o MBA e fazer o BI e o Master, eu recomendo fazer o BI e o Master. O MBA, você pode fazer a qualquer momento no sentido de ter o título de especialista, né, de pós-graduação, que para muitos é importante ter isso no currículo, né? Não que isso em si vá fazer o diferencial na sua carreira, tá? Porque o diferencial da sua carreira você mesmo vai ditar, vai depender muito do seu esforço, do resultado que você vai apresentar. Mas o MBA, ele vai falar para você, vai te capacitar como especialista, vai te dar esse título de especialista, tá bom, pessoal? Deixa eu só ver algumas dúvidas que o pessoal mandou nos grupos, ver se tem alguma coisa que eu não respondi aqui, tá? E daí eu já vou responder as perguntas que vocês estão mandando aqui, eu tô vendo que tem bastante pergunta, então eu não quero... Qualquer coisa também amanhã, se a gente não conseguir esgotar todas as dúvidas hoje, eu vou ver se eu marco uma próxima live amanhã pra gente responder as dúvidas, tá? Bom, lá no grupo do Telegram, o Fabrício tá perguntando o que faz um advogado tributarista, então eu já respondi aqui logo no começo da live pro Fabrício, tá? Algumas pessoas perguntando como que é o curso Formação de Tributarista, se ele é presencial ou EAD, mas ele é um curso totalmente online, tá? Conforme eu expliquei pra vocês, que mescla alguns conteúdos em videoaula e muito conteúdo em apostila, tá? E é engraçado que a gente tem perfis de alunos, né? Tem aluno que ele é muito mais dependente de videoaula e aluno que é muito mais proativo no sentido de precisar ler, de precisar estudar, grifar, enfim. E então a gente dá também essa garantia de 7 dias, né, no Formação Tributarista, caso vocês entrem e não se adaptem. Aí, se você não gosta de curso em que as videoaulas reflitam 100% a apostila, aí o que a gente indica para vocês é fazer uma introdução ao direito tributário, tá? Introdução ao direito tributário. Enfim, todos os nossos outros cursos, as videoaulas correspondem a 100% do conteúdo de apostila, tá? A Formação Tributarista que ele segue uma metodologia diferente, que é uma metodologia que a FGV aplica e algumas outras universidades aplicam, tá? Que pega essa outra categoria de aluno que gosta de ler, de escrever, e a gente entende que para quem precisa de conteúdo, muita bagagem técnica, né? Quando a gente fala desse primeiro passo, precisa estudar mesmo, a gente entende que é importante isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do pessoal do Telegram. Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal está perguntando o valor, tá? Então, formação de tributarista, hoje ele custa 1.320, tá? De tempos em tempos a gente divulga, faz algumas promoções relâmpago, que é o que a gente vai fazer quinta-feira. Então, por isso que a gente montou o grupo no WhatsApp, o grupo no Telegram, o grupo VIP. E quem tiver no grupo vai receber essa oferta na quinta-feira. Então eu tô aqui tirando as dúvidas que vocês tenham para ver se vocês vão ou não se matricular no curso, tá? Então aí nessas ofertas relâmpagos que duram um dia só, na verdade duram 10 horas, das 9 horas, das 8 da manhã às 19 horas da noite, a gente lança uma oferta relâmpago, então quem se matriculou naquele período acaba tendo essa vantagem. Então a gente divulga de tempos em tempos, isso não fazemos muitas vezes no ano. Ano passado a gente fez acho que 2 vezes só, tá? Esse ano não sabemos, mas a primeira a gente está já iniciando o ano dando essa oportunidade de vocês se matricularem, tá? Então a gente sabe que para algumas pessoas fica um pouco pesado, então a gente, quem prestigia, quem está acompanhando sempre a gente faz essas ofertas relâmpago. Vamos ver aqui. Dúvida, deixa eu ver aqui, acho que a Vera mandou uma pergunta. O Arlen perguntou se o curso não era apostila. Sim, Arlen, o curso ele tem muito mais apostila do que videoaula. Então, por isso que eu alerto vocês. Se vocês gostam muito da videoaula, vai para a introdução ao direito tributário, tá? A formação de tributarista ele tem muito conteúdo em apostila e as videoaulas servem como reforço de conteúdo, de acordo por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês até aqui. Então, não quero que vocês
entrem no curso achando que vão ter todas as videoaulas exatamente igual que está na apostila, porque não, o curso ele é diferente, é uma outra metodologia. Deixa eu ver, a Vera mandou uma pergunta também. Tá, a Vera está perguntando da contabilidade tributária, como funciona o plantão de dúvidas, tá? Vera, como que a gente faz plantão de dúvidas? A gente não faz pela própria plataforma, tá? Então, assim que vocês se matriculam no curso, vocês vão receber um e-mail de boas-vindas. Nesse e-mail de boas-vindas, vocês vão receber um link para vocês entrarem no grupo de alunos do Telegram, tá? Então, temos um grupo específico, uma comunidade no Telegram de alunos. E, além disso, vocês vão receber 2 e-mails, tá? O e-mail do suporte, da tutoria, então tutoria@ibpt.com.br, que é o e-mail que vocês vão mandar dúvidas técnicas do curso. Conteúdo que vocês não entenderam, querem saber mais, que se aprofunde em algum conteúdo, ficaram com alguma dúvida, vocês mandam para o e-mail da tutoria, tutoria@ibpt.com.br. Se for dúvida de suporte, dilação de prazo, acesso, dificuldade em senha, dificuldade em acessar o curso, enfim, qualquer outra dúvida que não seja dúvida de conteúdo, vocês mandam para o educação@bpt.com.br, daí a gente responde, vai abrir o ticket de atendimento e vai responder lá em até 48 horas para vocês, tá? Mas para trocar ideia de dia a dia, vocês podem utilizar o grupo de alunos, sempre que possível a gente responde por lá, os outros alunos também acabam auxiliando uns aos outros, tá bom? Então é assim que funciona o nosso plantão de dúvidas, tá bom? A gente tem uma aba de chat, fórum pela própria plataforma, mas a gente acabou desabilitando essa aba porque a gente acaba perdendo o controle, tá? Então, às vezes o aluno manda, senão a gente não vê, porque o ideal é que a plataforma manda um e-mail pra gente, mas às vezes esse e-mail acaba indo no spam, então como gerou algumas dificuldades para responder os alunos, a gente desabilitou as abas de chat de fórum dentro da plataforma de curso e a gente está hoje consolidando, né, e agrupando todas as dúvidas pelo e-mail ou pelo grupo de alunos, tá bom? Existe a possibilidade de tratar algum caso específico online? Sim, a gente pode responder durante o acesso. O curso vai estar acessível para vocês pelo período de 180 dias, então durante esse período, se vocês mandam lá para nossa tutoria, a gente responde, tá? E pessoal, quem já está aí no mercado de trabalho, já está começando, já está com dificuldade de prospectar, enfim, a gente mantém a nossa comunidade tributarista do futuro. Aí sim, para quem já está atuando na área, tá? E precisa de auxílio em tempo integral. Então, a nossa comunidade tributarista do futuro é o nosso grupo de mentoria, tá? E como que funciona? É um grupo fechado no Facebook. A partir do momento que vocês se tornam alunos, ou independente de vocês se tornarem alunos, vocês se tornando alunos, vocês vão receber lá dentro do e-mail de boas-vindas um link para vocês degustarem a comunidade por um mês, tá? Então, isso é exclusivo para quem é aluno. Se não é aluno, mas tem dificuldade de dia a dia, tem dificuldade de prospectar, tem dificuldade de resolver um caso, alinhar uma estratégia para o cliente, você pode ingressar na comunidade, tá? A gente tem o plano anual, então você fica na comunidade por um ano, pode renovar isso. E lá sou eu, mais 4 professores, em que a gente tem plantões diários de dúvidas, tá? E a gente dá aula uma vez por semana na comunidade e, além de tudo, toda segunda-feira eu faço uma live só de atualidades. Então, novos projetos de lei, novas leis, novos entendimentos da STF, da STJ, entendimentos de tribunais administrativos que sejam relevantes para o nosso dia a dia como tributarista, eu abordo numa live toda segunda-feira, tá? Então, essas lives também ficam gravadas na comunidade para os membros acessarem pelo período que for, tá? E, além disso, a gente divulga de tempos em tempos também materiais exclusivos. Então, um mês a gente está falando de uma determinada tese, a gente divulga uma inicial, uma planilha ou algum conteúdo específico que vai auxiliar vocês no dia a dia, tá? Por exemplo, agora o pessoal tá com muita dificuldade na gestão do escritório, tá montando escritório, precisa montar equipe, tá com dúvida de gestão. Então, eu vou fazer uma mentoria exclusiva para esse pessoal lá dentro da comunidade, tá? Então, eu chamo esse pessoal, a gente faz uma mentoria, uma videoconferência, em que eu vou auxiliá-los, né, de acordo com a minha experiência, porque eu tô aí em escritório
há quase 20 anos. Então a gente já passou por muitos obstáculos, então eu sei o que dá certo, o que não dá certo. E a gente está montando um novo escritório hoje, então também estou numa etapa inicial num novo projeto. Então eu tenho um escritório consolidado e estou criando um novo escritório também. Então aí essas dúvidas a gente sabe, tem muita coisa que já foi suplantada, então eu auxilio lá o pessoal, tá? Esses são exemplos. A gente tem o Daniel Silos lá na comunidade que dá muita mentoria em relação à prospecção de clientes, vencer objeções, a fechamento de contratos, então é bem bacana também a comunidade, tá? Serve para quem já está na área, está ingressando, está começando o seu negócio, né, na área tributária e precisa desse acompanhamento diário, tá? Então a comunidade serve para isso. Bom, vamos ver aqui o que mais que temos de perguntas aqui do pessoal. Deixa eu voltar aqui para ver desde o começo. Vocês mandaram de perguntas. A gente tem mais 10 minutinhos aí antes da live acabar, tá? Vamos ver aqui que tem de perguntas de vocês. Deixa eu só dando uma recapitulada aqui. Espera aí, pessoal, paciência. O pessoal tá perguntando de qual você é de qual estado eu tô. Aqui eu tô em Santa Catarina, mas eu moro em Santa Catarina, tenho escritório em Curitiba, no Paraná, e em São Paulo, e a gente tem uma franquia do IBPT no Espírito Santo, tá? Em Vitória, no Espírito Santo. Então hoje nós estamos Vitória, Espírito Santo, São Paulo, capital, Curitiba, Paraná e aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina, tá? Então, hoje estamos atendendo, mas a gente tem cliente no Brasil todo, até lá no norte a gente tem cliente, tá bom? O que mais temos de perguntas? O Wilson está perguntando doutrinas para indicar. Wilson, lá no curso de formação tributarista a gente indica muita doutrina, até são as referências ali para a construção do nosso conteúdo. Doutrina de direito tributário, nós temos aí o que eu gostei muito de estudar. Paulo de Barros Carvalho, não é fácil de entender, mas ele, principalmente para quem é advogado tributarista, ele auxilia muito, tá? Eu gosto muito de ler a Bettina Gruppenmacher, eu gosto... enfim, tem o Luiz Eduardo Schwerer, que eu gosto muito. Enfim, hoje, assim, a maioria dos doutrinadores da área tributária, eles têm uma graduação na área jurídica, tá? Então, normalmente quem escreve muito na área tributária são advogados tributaristas, tá? Ou são professores mesmo, nem são advogados, são professores de direito tributário. Mas tem muita, assim, lá na formação tributária você vai ver, tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo também que a gente divulga no próprio site do IBPT, de estudos e muita coisa mais prática aí que pode te auxiliar, tá? Enfim, tem muita gente capacitada aí. Aí quando você vai ver questões mais específicas, como planejamento tributário, daí você tem outros doutrinadores. Eu gosto muito de indicar o Humberto Bonavides Borges, porque ele é muito prático em questão de planejamento tributário. Mas enfim, tem muita coisa aí, tá? Tem muita gente para estudar. A Josilene tá falando que vai iniciar na área tributária, mas não tem experiência nenhuma. Josilene, é normal, né? A gente, enfim, a experiência a gente adquire, né? Ninguém nasce com experiência a gente adquire. E o importante é que você tenha muita competência técnica para você passar confiança para os seus clientes, tá? Aí tem muita gente boa, tá ensinando métodos, até que no próprio Instagram tem muita gente boa que ensina como prospectar clientes, tá? E eu, como falei, a gente ensina isso na nossa comunidade e no Master. A gente vai ensinar muito sobre isso, tá bom? O Wilson falando que sou tributarista. O Wilson é tributólogo nível 1 já, né, Wilson? Temos orientações para a elaboração do artigo. Tá, importante pergunta. O último módulo do formação de tributarista é só para a elaboração do artigo. Então, lá a gente dá as instruções básicas para você elaborar um modelo de artigo, tá?
E aí você pode usar a nossa tutoria para tirar as dúvidas, tá? Ou até para validar tema. Enfim, eu também sempre fico disponível aí para validar tema. Se acha que é um tema interessante ou não, pode contar comigo também, tá? No que eu puder, eu sempre dou meus pitacos lá. Tem gente que sempre entra em contato comigo antes de começar a escrever o artigo. A Flávia tá falando se no Master a gente vai falar sobre a importância da LGPD. Flávia, a gente vai falar assim em termos gerais, tá? Até porque isso importa muito em relação à obtenção de dados, mas a LGPD, o bom é porque ela só abrange a obtenção e tratamento de dados pessoais, então muito do que a gente faz dentro do VPT Empresômetro não esbarra tanto na LGPD, mas a gente vai dar as orientações sim, tá? Não vai ser um curso de LGPD, mas no que for importante para o nosso dia a dia a gente vai falar assim, tá bom? O Wilson está falando que algumas matérias serão vistas por diversas vezes, aí a fixação da matéria pode ser facilitada. Sim, verdade, Wilson. Quando a gente vai... o que a gente sempre fala, né? Que a repetição, a gente repetir um conteúdo vai fazer com que a gente fixe ele. E também a experiência prática, né? A gente pegar um caso de um cliente, se debruçar naquele caso, a gente vai aprender muito sempre, tá? Emi Lopes, advogados, perguntando como identificar clientes e ferramentas de fechamento de contrato. Putz, eu fiz live só sobre isso. Tem live, se você entrar lá no YouTube do VPT Educação, eu fiz live só de prospecção de clientes. Eu não sei, acho que você não participou da semana do Tributarista Diamante, mas eu fiz uma live com o Carlos Pinto e outra com o Daniel Silos. Tem uma outra live que eu já fiz com o Otávio, que a gente só fala sobre identificação de clientes e ferramentas para fechamento de contrato, tá? Então, lá dentro da comunidade a gente já tem aula só sobre isso também, tá? Então, infelizmente hoje não vou ter tempo para falar sobre isso, tá? Mas já tem bastante coisa, tanto aqui no meu Instagram como no YouTube do IBPT Educação, tá bom? A Denise está falando que fez pós, mas não teve noção de contabilidade. Quero trabalhar com advocacia tributária. Qual curso você me indicaria? A Denise, se você já fez pós, a formação de tributarista vai te dar essa noção de contabilidade que você não teve, tá? Se você quer trabalhar com advocacia tributária, enfim, existem cursos bem voltados para a advocacia tributária em si, tá? O que eu conheço, não sei se é bom, mas o que eu conheço que é bem voltado para a advocacia tributária é o curso da Abrad, que eu acho que é um curso de advocacia tributária mesmo, que eu conheço, tá? Que daí vai falar muito de advocacia em si. Talvez você possa procurar Abrad, tá? Sou advogada há 12 anos, também estou iniciando na área tributária. Já estou fazendo pós, mas preciso de conhecimento prático. O que você fala de conhecimento prático, tá? Se o curso oferece isso. Ele oferece conhecimento prático, mas não vai falar, por exemplo, de processo tributário, tá? Se você quer fazer processo tributário, eu te indico mais a Introdução ao Direito Tributário, que dele tem módulo só de processo. Ou entrar direto na comunidade e assistir as aulas lá, porque na comunidade daí também a gente tem as aulas de processo tributário, de teses judiciais, enfim, daí a gente consegue flexibilizar mais, e como tem aula toda semana, os próprios membros vão sugerindo temas, assim, que estejam na necessidade deles, tá? E na formação de tributarista você vai ter conhecimento prático muito de planejamento tributário, tá? Ali a gente dá esse conhecimento mais focado no planejamento tributário em si, tá bom? Que mais? Ixi, pessoal, acho que é isso. A gente tem mais 18 segundos para encerrar a live, tá? Quem não tiver no grupo VIP entra, deixei um link na minha bio. Qualquer dificuldade me manda um direct que eu direciono vocês, tá bom? E daí a gente continua conversando lá dentro do grupo VIP, tá bom? Sexta-feira temos mais live. Tchau, tchau!